Fala galera da internet, estamos aqui com o Almanac Digital mais uma vez num programa muito. O E aí, Osama, galera? o Osama tá aí na escuta, ele sempre fazendo umas piadinhas aí nos bastidores que fica me fazendo rir, cara. Mas primeiramente, então, boa noite, Fala, Osama. galera do MMA. Boa noite, tá ligado? Também de volta mensalmente com o nosso almanac digital aí, Não, mas com o peraí, nosso a gente, evento do UFC. a gente falou boa noite, mas pode ser que essa programação esteja sendo ouvida em qualquer outro horário, né? É isso aí mesmo, qualquer horário, qualquer dia, qualquer ano. Talvez vai ficar gravado aí pra sempre, né? Nosso podcast aí. Talvez daqui Não, milhões de beleza. anos alguém vai Não, escutar. primeiramente, deixa eu até ver aqui, cara, porque eu tinha convidado aí é, dois participantes, né, pra participar. Só que, só que um pegou e falou que aquele antigo, né, ele falou antes ele tava na manifestação política, agora ele tá na obra dele, uma coisa lá que ele tá construindo. E aí, só que ele só vai voltar pra civilização mesmo. Acho que hoje, amanhã, na verdade. Ele ia voltar, que ele tá meio que na zona rural. E o outro que é um cara muito gente boa, é um cara que tem uma experiência muito grande aí com a parte de natureza, essas coisas. Ó. É, o nome dele que é engraçado, cara. Eu tô rindo por causa do nome dele. A gente chama ele de boiólogo. É, Ah, mas, é, mas ele é um cara muito gente boa. Só que aí ele falou que ele ia participar. Aí ele perguntou agora que horas que ia ser, porque ele ia sair com a gata dele. Ele falou só desse jeito, cara. Mas enfim, acho que não vai dar certo. é, Então é, vamos voltar para nossa programação, né? E aí sim. a partir do próximo mês a gente tenta novamente, que eu acho que tinha até aqueles pontos, né, que a gente tinha que perguntar aquela situação lá da enfermidade lá daquela lutadora que a gente ia ver. Ah, falar nisso, eu perguntei, né? Você lembra aquela questão que teve aquela questão daquela doença da lutadora, né? Sim. Que atrapalhou ela, né? Eu perguntei pra nossa assessoria médica aqui e o cara falou, o Dr. Panda, ele falou que ela tava com migué pra dificuldade de bater o peso e inventou aquela história. O que você acha disso? Ah, faz muito sentido mesmo. Esse Miguel aí, eu acho que colou, hein? Teve que pegar o doutor para desmentir. É muito bem. Não, beleza, nós vamos voltar aqui pra, pra nossa programação principal, que é a série Vai Poatan, né? Sim. No último episódio, cara, desculpa, eu esqueci um pouco, assim, 100% o que a gente comentou no último episódio. Inclusive, Sim. eu vou falar a verdade, eu acho que esse episódio aqui, a gente começou bem mal ele, principalmente no último episódio, eu tinha feito o roteiro certinho pra ver como é que as coisas seriam. Nesse eu falei assim, não, foi legal o último episódio, então eu vou fazer no improviso, cara, e eu me lasquei, que agora eu senti É, que eu, é que eu, isso, me- né? que eu meti os pés pelas mãos, né? Mas a gente vai falar sobre a saga do Poatan, né? Sim. Teve alguma informação aí, algum furo de reportagem aí que você quer lançar aqui sobre essa situação do Poatan que aconteceu aí no Então, último mês aí? o Poatan tá um pouco calado, treinando, focado na dele, né? Acho que ele passou muito tempo na mídia e sendo o foco, mas ele fez um comentário só do Ankalev. Acho que o Ankalev fez uns comentários um pouco negativos sobre o Poatan e o Poatan falou.
Fez uma crítica ali e voltou a ficar na dele. Acho que não teve muito acontecendo, não. Mas ele disse que ele vai lutar a revanche antes de novembro, né? Mas você viu aquela história que teve com relação à questão do Poatan ter ganhado um pouco de peso? Que aí ele meio que fez uma piadinha não, assim, deu a entender ali que ele poderia até ir lutar nos pesos pesados, que aconteceu umas 2 semanas atrás. Você acompanhou isso aí? Pois é, então, qual que foi a. Porque o Poatan ele pega muito peso depois das lutas, né? Uhum. Ele corta muito peso para poder bater a medida. Mas é isso aí. Mas que é. Se não me engano, o- eu acho. Ele tava com, parece que 108 ou 109 quilos, alguma coisa dessa natureza. E eu não realmente, assim, visualmente, pela imagem que eu vi, ele tava um pouco maior, cara. E aí foi justamente naquela situação que aconteceu que o John Jones anunciou que ele não vai lutar mais, né? Então, assim, aí parece que ele tava querendo jogar em cima disso aí para dar a entender que ele ia lutar pelo cinturão dos pesos pesados com o Tom Aspinall. Você acha que seria uma luta boa pro Poatan lutar contra o Tom Aspinall? Então, eu acho que é uma luta. Eu acho que o Poatan ele tem mais chance de ganhar do Tom Aspinall do que o John Jones. Eu acho que o Poatan, ele, no peso pesado, ele ainda tem uma chance de machucar o Tom Aspinall com uma porrada ali, mais do que o John Jones poderia, sabe? E eu acho que seria uma luta acirrada. Eu acho que o Tom Aspinall seria favorito na luta. Mas eu acho que ele seria. O Poatan tem mais chance do que o John Jones, eu acho. O que, que você acha? Bom, é complicado, porque o John Jones ali, ele parece que ele sempre tira, né, um coelho da cartola, né? Mas Sim. o John Jones é um cara bem controverso, né? Porque ao mesmo tempo que ele parece que ele é um cara gente boa, ele parece que ele é meio trapaceiro, né? Eu prefiro não comentar muito sobre o John Jones, não. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tenho um pouco de dificuldade de comentar sobre ele, porque ele, ao mesmo tempo que ele, tipo assim, que ele tem muitos inimigos, assim, que são caras que são meio chatos mesmo, igual, por exemplo, aquele Daniel Cormier, aquele cara, eu acho ele muito chato, sabe? Sim. E, mas, mas, o, Chato mesmo. mas o John Jones, ele é meio trapaceiro, então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de comentar ele, porque eu não sei se eu critico ele ou se eu elogio ele. Mas a gente, como é da crônica esportiva, né? A gente tem que nessa hora ir pro lado mais centrado, né? Que é daquilo do manual da crônica esportiva e comentar, né? Então, eu acredito que o É, John Jones, ele teria uma vantagem ali que ele poderia, talvez na luta longa ali, ele poderia causar uma dificuldade pro Tom Aspinall, né? Mas assim, em questão de talvez até sofrer um nocaute, uma finalização, o Tom Aspinall sim. levaria vantagem nessa parte aí. Mas o meu ponto era se você acha que é mais interessante pro Poatan lutar na categoria de 9-3 ou lutar na categoria dos pesos pesados, na próxima luta dele? Eu acho que agora o Poatan ele vai ter que fazer essa mudança para o peso pesado, porque mesmo ele ganhando do Ankalaev, eu acho que ele já lutou com todo mundo ali no Não, peso. mas eu falo assim, a Leve. próxima luta. E se ele, ao invés de fazer a revanche com o Ankalaev na próxima luta, ele já ir direto pro Tom Aspinall? Porque o Tom Aspinall precisa de uma luta rápida, né? Então não dá pro Tom Aspinall esperar É, o Poatan lutar contra o Ankalaev e depois. Você acha que nessa próxima luta, você acha que faz sentido o Poatan já subir direto pros pesos pesados? eu acho que faria sentido sim, mas eu acho que isso não vai acontecer não, porque acho que tem o público todo tá esperando essa revanche, sabe? Ah, Entendi. então acho que vai ter uma pressão assim. O Poatan ele gosta de dar ao público o que o público quer, sabe? Eu acho que tem muita. O público tá esperando essa revanche, então acho que ele vai. Mas Não vai não. se a gente for fazer um retrospecto, é mais ou menos igual quando ele perdeu aquela luta pro Adesanya, né?
tava 1-1 no MMA, aí meio que a galera tava esperando pela terceira luta, né? E o É Poatan mesmo? subiu direto, né? Faz sentido. Então, ele fez isso antes, talvez ele repita isso, né? Apesar de que Então, aquilo que ele fez antes foi mais no contexto dele não ter que sofrer para bater o peso, né? Foi mais uma questão também de saúde, né? teve essa questão da saúde mesmo, e ele também fez um comentário que ele disse que não queria, ah, tipo, dar essa derrota de novo pro Adesanya, sabe? Eu acho que ele ficou com um pouco de dó, em causar Interessante. esse dano psicológico nele de novo. Mas aí eu acho que não adiantou muito, né? Porque o Alessandro acabou que desde daquela vitória ele não ganhou mais nenhuma, né? Mas o Adesanya é, assim, torce aí pra ele se dar bem, né? Mas acho que dificilmente ele vai conseguir se reerguer. Mas sabe qual É. que eu vou colocar minha opinião final aqui sobre esse processo? Aí eu vou deixar você fazer um parecer sobre ela, para a gente ir para o próximo assunto. Aham. Eu Tá. acredito que essa questão do Poatan ter lançado esse vídeo aí foi mais assim para causar uma certa ansiedade no Ankalaev, porque aí o Ankalaev ele iria ficar com dúvida, né? Se o É. Platan iria lutar com ele mesmo ou se não, porque eu acredito que o objetivo do Ankalaev, financeiramente falando, seria lutar contra o Platan. É, e aí, com essa questão de ter essa possibilidade do Platan ir para a categoria do peso pesado, o Ankalaev ele teria uma certa ansiedade, né? Sim, sim. Os lutadores, o jogo psicológico que os lutadores fazem ali na rede social é uma coisa que realmente causa um dano. Eles sabem disso, eles sempre usam essa estratégia. Então, faz sentido mesmo. O jogo psicológico é uma coisa muito importante. Mas é isso aí, faz sentido mesmo. E o Potan, ele é muito forte nesse jogo psicológico. Eu fico sempre vigiando também. E, e Mas é isso aí. esse, e esse Ah, UFC de hoje aí, você acha que vai dar o Pantoja ou o Kai Kara France? então tá. O Pantoja ele é um lutador muito mais. Ele tem muito mais habilidade, o jogo dele é muito mais completo e um nível muito acima do Kai. E então ele é o favorito, ele vai ser o vitorioso. A única chance dele perder é um nocaute do Kai, né? Mas eu acho que o Pantoja ele é o favorito, ele vai defender o cinturão pela quinta vez, hein? Eu acho que sim. Excelente, né? Mas assim, você não acha que essa questão do Pantoja já tá com 35 anos, ele não pode cansar ali no meio da luta ali, não? Porque essa categoria é uma categoria muito difícil, né? Na medida que você vai ficando um pouco mais lento, né? Porque essa categoria você precisa de muita agilidade, né? É, então, o Pantoja, com essas categorias mais leves, né, a idade pesa mais do que nas categorias maiores. Então, a idade de 35 anos 35 anos, na verdade, é a idade final ali. Depois dos 35, 36, aí começa a dar aquela caída, né, de performance. É. Mas eu acho que o Pantoja é Pantoja, ele não diferenciado, né? sofreu muitos danos. Ele é diferenciado, ele é igual não igual o Mighty Mouse, mas ele é diferenciado e acho que ele não tomou muito dano ainda, assim, na carreira dele para eu suspeitar dele ser o favorito ainda não, mas acho que a É. diferença de habilidade entre os dois lutadores nessa vez é muito grande. Assim, Então, eu acho. Pantoja vai ser o favorito ali. Uma coisa assim, eu acho assim, o Pantoja, ele dificilmente ele cai, né? Tipo assim, sofre um knockdown ou alguma coisa assim, né? E ele aguenta muita porrada, ele absorve muita porrada. Eu lembro assim das últimas três defesas dele, né? Que foi com aquele cara australiano, Steve Erceg, Sim. o Brandon Moreno e o Brandon Royal, foram lutas fantásticas. Eu achei muito, muito bom.
E eu tô muito empolgado pra ver essa luta, porque, tipo assim, foi luta de muita coragem, né? Os dois caras indo pra cima o tempo inteiro. Nesse ponto, assim, pra mim, o Pantoja hoje, ele é top 3 de lutadores, assim. Eu vejo ele à frente, desses caras todos aí, porque ele é um cara que, além dele entregar resultado, ele não foge da luta. Ele é um dos melhores lutadores mesmo ali do UFC. Defendeu o cinturão 4 vezes. E ele é bom em todos os lados do jogo, em pé, embaixo, jiu-jitsu, wrestling, né, tudo. Tudo. E ele vai começar a ser reconhecido agora mais, E né? o, Mas e, vai ser uma luta e- muito excitante, porque ah, sim, tem uma outra luta que eu acho interessante que vai ter nesse card, que é o Renato Moicano, que é um dos lutadores aí que é, é, são, é, tem muitos seguidores aí na área mais política, né? Eu não sei se você acompanha essa área dele, né? Ele é um cara meio ativista, né? De questões assim de combate a alguns regimes totalitários, essas coisas. Não sei se você acompanha essa parte dele. E ele vai lutar contra esqueci, o Beneil Dariush, né? Você acha que quem que é o favorito para essa luta? tá. Vai ser uma luta bem 50%, 50% ali, mas eu acho que o Moicano é favorito, porque ele ganhou 4 seguidas e perdeu para o Makachev, né? Mas aquela É. luta lá contra o Makachev, ele lutou só com um dia de antecedência, não se preparou direito, Não, então acho que ele vai nessa luta. mas eu não acho que não é bem assim não, porque naquele card lá ele estava, ele ia lutar naquele card, ele não ia lutar 5 rounds, mas ele ia lutar 3 rounds naquele dia. Então, assim, ele tava preparado É, para lutar aquele dia lá. Eu acho que aquela derrota lá apesar de que eu não gosto do Makachev, mas a gente tem que ser cronista esportivo, a gente tem que admitir, né, que aquilo ali foi mérito do Makachev, né? foi um bom ponto mesmo. E o oponente que ele ia lutar naquela noite era um pouco semelhante do Makachev. Era o próprio Benil Ele Dariush. foi preparado para queda também. É, Então, que é parecido com o Makachev, né? sim. Então, está certo mesmo. Eu acho que o Moicano, ele não tem essa desculpa, não, de um dia de antecedência. É. Mas, Já estava assim, preparado. Mas indo para essa luta contra o Dariush, sim, Dariush tá eu numa acho que ele fase vai ser muito o ruim, né? favorito, porque o Dariush, ele perdeu, a última luta dele foi em 2023, ele perdeu 2 lutas. Uma pro Arman e outra, acho que foi o Charles Oliveira ganhou dele também. E eu Foi. acho que ele tá numa queda, acho que ele tem quanto? 37 anos. Ah, E tá ficando velho já. E eu uma- acho o que psicológico dele tá bem acho que tá na abatido, né? queda, né? Quando luta, acho que o psicológico na luta ali, no jogo da luta é muito importante. Quando o lutador perde uma luta, afeta demais. Igual o Adesanya, perdeu uma luta contra o Poatan, né? E Uhum. entrou nessa queda aí. Acho que Isso, o sobre estado o mental no jogo da luta é muito importante. Sobre o Moicano, cara, uma coisa que eu acho que pode atrapalhar ele, que eu acho que se ele perder vai ser por causa disso, é porque ele tá muito focado em postar vídeo, sabe? Falando tanto sobre questões de apostas, quanto sobre questão da parte mais política, né? Ele não só política, mas é uma parte mais ideológica. Ele lança muito, né? Esses vídeos, e aí ele tá mais ou menos igual para essa parte dos vídeos, mais ou menos igual a parte do Poatan para as viagens. Ele tá com muitos compromissos e eu não sei se ele tá 100% focado, mas vamos na torcida para ele, né? Porque ele é um cara, ele tem bons princípios, ele. Eu acredito muito que ele defende as coisas Sim, certas na vida. sim, sim, eu acredito nisso também. Eu acho que o público em geral vai estar na torcida a favor dele.
porque ele é um cara muito legal, né, que conquistou tudo na vida e ele inspira todo mundo a fazer o mesmo. E Então o ele é uma pessoa bem popular no Charles, diário também. Charles do Bronx contra Elias Topuria. Como que você acha que vai terminar essa luta aí? Essa aí vai ser uma luta eletrizante. Vou assistir com certeza. E, infelizmente, eu acho que o Charles perde essa luta. Mas vai ser muito eletrizante. Vai ser os dois ali indo para cima um do outro. Eu acho que acaba terminando no primeiro ou no segundo round. Mas eu acho que o Tá. Topuria ganha. Mas vai ser uma luta bem acirrada. O Topuria não vai ganhar fácil, não. Ele vai levar umas pancadas e vai. Mas ele vai ser o vencedor. Mas vai ser boa essa luta. Você acha que é mais fácil o Topuria ganhar por nocaute ou finalização? Eu acho que essa luta vai ser uma finalização pelo Topuria. Eu acho que o Topuria vai acertar uma porrada no Charles, né? O Charles vai deitar, né? Para abrir a guarda, né? Para tentar defender com o jiu-jitsu. Mas o Topuria vai para cima e entrar na guarda ali dele e fazer uma finalização. Porque o jiu-jitsu do Topuria também é bom. É E o, depois que ele machucar o Charles, o Charles vai ficar meio zanzo ali, meio tonto. E daí levar uma finalização ali, eu acho. eu acho que o Topuria, ele tem É. O um, que, que você acha que. é um confronto ali de estilo, né? Eu acredito que o Charles, ele representa um estilo mais clássico, né? Sim, Das origens do esporte, né? E o Topuria, ele vem com um estilo mais moderno aí, né? Porque o Topuria, ele aparenta ser muito técnico, né? Tanto na parte do boxe, né? Quanto na parte também do jiu-jitsu, né? E aí o wrestling ali a gente não. É difícil analisar, né? A gente sim. não acompanha, assim, não tem tanta familiaridade com essa parte, É, mas eu acredito que ele é muito técnico e muito forte também nessa parte. é. Então vai ser meio que esse choque de estilo. Eu acredito que a tendência realmente é que o Topuria leve vantagem, né? Mas principalmente ali se for uma luta mais longa, aí talvez o Charles também tenha uma chance, né? Sim, é isso mesmo. Tomara que essa luta dure ah, Mas, além do terceiro round, mas você acha que porque aí a gente. É, estrategicamente falando, pro Charles, você acha que é melhor ele ir pra cima, igual ele foi para cima daquelas lutas mais o Chandler, o Poirier, o Justin Gage, ou você acha que é melhor ele ser um pouco mais comedido ali e tentar jogar um pouco mais na defesa ali no início? O que você acha que ele deve fazer? eu acho que o Charles deveria atacar e ir para cima, porque dessa forma ele pode utilizar o ataque de chute alto e joelhada na cara, o Muay Thai. Eu acho porque o Charles é mais alto, ele vai ter essa oportunidade de machucar o Ilia com uma joelhada ou chute alto. Acho que ali vai ser a arma mais forte do Charles. Então, se ele for para cima, utilizar essas armas fica mais fácil do que se ele estiver correndo. Entendi. Então, acho que o Charles ele acha as oportunidades de vitória quando a luta tá caótica. Porque o Charles tem muitas técnicas diferentes de jiu-jitsu, muay thai, ele é cheio de armas no arcenário dele. E quando a luta fica caótica, ali no meio do caos, ele acha que na criatividade dele, ele acha uma forma de vencer. É, Então, acho que a estratégia dele é isso. Fazer a é, luta ficar doida e caótica e realmente eu acredito que o Charles tem esse grande arsenal aí que você falou. O problema que eu vejo, principalmente na parte do jiu-jitsu, né? É que eu acredito que o Topuria, por estar com essa abordagem mais moderna de jiu-jitsu, eu acredito que ele acaba conseguindo se defender dessas posições, assim. Então assim, a gente concorda, né, que o Topuria é o favorito, mas é, a gente vai ficar na torcida aí pelo Charles, né?
É, e, e aí pra gente Sim. já ir mais aqui pra reta final aqui, voltando àquele assunto aqui do Poatan, o Poatan ele tá meio fora da mídia, né? Eu ouvi falar também que ele ia passar umas semanas no Brasil. Você chegou a ouvir falar isso aí? Ah, então, eu não ouvi falar isso não, mas uma semana no Brasil vai ser muito bom para ele. Ele vai treinar lá numa academia diferente. O que que você ouviu? Realmente, assim, o que eu ouvi falar é que ele ia vir para fazer um tratamento, alguma coisa assim, mas também para visitar os pais dele, né? Mas eu acho que esse contato com a família dele é importante nesse momento, né? Passar uns dias assim com a família dele, né? É, ele tem que fazer isso mesmo, porque ele vive ele mora nos Estados Unidos agora, né? Ele tem que Isso. voltar no Brasil mesmo e conectar com a família mesmo, E aí depois que ter manter a essa saúde conexão com a mental em família, xeque. é ir para Tá certo. cima, né? É ir para cima dos treinamentos já para aquele pique mais pesado, né? Mas isso aí, eu acho que é isso mesmo, certinho. Eu acho que a parte mental ali pro Poatan vai ser a parte chave ali para ele poder vencer o Ankalaev, especialmente depois de ter perdido, né? Então é isso aí, ele tem que voltar e conectar com a família e estar com a saúde mental excelente para poder ganhar a próxima luta. É isso aí mesmo. Pô, então é isso aí, Osama. Assim, realmente é, a gente teve essa baixa aí de última hora aí com relação a esses convidados aí pro episódio de hoje. Você quer deixar algum abraço aí pra alguém, algum fã, algum seguidor? Você ficou sabendo de alguém que escutou o nosso primeiro episódio aí? Eu vou dar um alô aí para os nossos seguidores aí, os nossos comentaristas ali. Alô aí todo mundo. E o cara lá da obra, o médico que tá na obra lá, mandando um abração ali pra ele também. É isso aí, cara. Eu vou mandar. Abração pra todo mundo aí, viu? Eu vou, eu E vou, eu você, vou, Talibã, tem eu, algum alô aí pra mandar? eu quero mandar um alô aí pra toda a torcida amiga, né? Que acompanha a gente, né? E eu eu vou ver se eu mando esse vídeo aí esse tipo, episódio aí para ver se motiva o cara, né? Para ver se ele participa aqui com a gente e quem sabe um dia essa nossa série, né? A gente já tá no episódio 2 pode até chegar pro próprio Poatan, né? Para ele escutar, né? Para ele se motivar, né? Para ele ver que tem várias pessoas aí que tá apoiando ele, né? Sim, sim, sim. Um dia chega pro Poatan, pode ter certeza. Aí, Poatan. É isso aí. O Poatan, a gente vai. Ele vai ouvir isso um dia, pode ter certeza. Então é isso aí, Osama. Um grande abraço aí e até o próximo episódio. Abração aí, Talibã. E falou aí, galera. Até a próxima. Tchau. Falou.